Olá, pessoal! Hoje eu tô passando aqui para explicar para vocês em relação a essas notícias que estão rolando sobre brasileiros serem barrados para entrar em Portugal, consequentemente na União Europeia. Eu vou explicar isso tudo no detalhe. Tô aqui comigo com o despacho número 6756C de 2020, tá? Já fiz aqui todas as minhas análises, vou explicar sobre esse despacho para vocês e queria iniciar porque muitos de vocês me mandaram dúvidas falando, Thaísa, mas e aí os brasileiros vão ser barrados? Eu li que brasileiros não vão poder entrar em Portugal. Isso é verdade? Isso vai acontecer? Gente, uma coisa super importante, tá? Essas notícias, elas já vêm rolando há um tempo, de que foi até o Globo, o Extra, vários jornais colocaram um título de reportagem falando brasileiros serão barrados, não poderão entrar na União Europeia, não poderão entrar em Portugal. E quando você lê a matéria a fundo, né, quando eu lá nas últimas semanas lendo as matérias, você vê que na verdade era uma lista, que ela não era oficial, é uma lista que estava rolando, que eram de fontes, segundo os jornais confiáveis, mas não era uma lista oficial. O que eu posso trazer para vocês é o seguinte, não é oficial, não dê ouvidos. Por quê? Muitos de vocês que estão indo morar em Portugal, isso vai acontecer constantemente em relação a exigências, em relação à legislação. E é muito importante que vocês tenham os fatos, que vocês tenham as leis, que vocês tenham os despachos, todas as portarias, enfim, todas as informações mastigadinhas. O que acontece com familiares de quem está indo para Portugal, amigos de vocês, né, que estão indo para morar, residir na União Europeia e residir em Portugal, é que as pessoas veem uma matéria dessas, que tem um título desses, e sem ler, começam a repassar. Olha, vi que você vai ser barrada, vi que não vai dar certo. Então, quando você receber uma mensagem dessas, você que está indo morar, porque essa pessoa, ela viu um título ali e acabou nem lendo, te passou a mensagem. Isso acontece direto, né? Em grupos de família, em grupos de WhatsApp, de amigos. Então, presta atenção, é de sua responsabilidade pegar aquela matéria, ler e ver se ela realmente está trazendo para vocês alguma coisa dentro da lei antes de você se assustar. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe para algumas boas notícias e trouxe talvez má notícia para algumas pessoas que já estejam aí na boca da viagem, que estejam indo em relação de estudo. O que eu vou trazer aqui para vocês foi em relação a esse despacho que saiu ontem de madrugada, que entra em vigência agora, dia 1º de julho, e eu também estou trazendo aqui para vocês informações reais de brasileiros que vivenciaram na pele estar no aeroporto para poder tentar embarcar e conseguir ou não. Então eu vim trazer a história dessas pessoas também para vocês, porque o que acontece na lei muitas vezes pode ser uma coisa, o que acontece no CEF, na imigração, na companhia aérea pode ser outra. Então eu vim trazer a lei e vim trazer para vocês o que está acontecendo. Bom, sem mais delongas, vamos entender aqui o que é referente a esse despacho. Tá tudo grifadinho aqui, como eu mostrei para vocês, ele tem 2 folhas, tá? E eu vou colocando aqui, né, magicamente, esse negócio aqui maravilhoso de edição de vídeo, vai aparecendo aqui o trecho que eu tô falando para vocês. O número do despacho é 6756C de 2020. Quem está indo viajar agora para Portugal, não deixa de imprimir esse despacho. O que acontece? Por conta dessa situação epidemiológica, né, por conta da Covid, a gente está tendo aí mais interdições de voo. Então, isso daqui é só uma como é que se diz? É só uma prorrogação. Isso aqui é só uma prorrogação dessa interdição de voos com novas informações, com novas diretrizes em relação a isso. O que acontece? Foi falado que a União Europeia não iria receber uma listagem de países. E como alguns de vocês ficaram sabendo, ouviram, o António Costa, que é o primeiro-ministro de Portugal, ele deixou claro que teriam diretrizes, novas diretrizes da União Europeia que eles iriam seguir, mas, claro, ele poderia seguir ao pé da letra, ele poderia, no caso, trazer algumas exceções ou ele poderia não seguir. Ele falou que seguiria essas diretrizes e, claro, ele trouxe algumas exceções e é aí que a gente entra. Então, vamos lá. Em relação aqui ao despacho, eu trouxe em verde tudo que é referente à autorização e trouxe aqui num tom pastel de vermelho, né, num tom mais alaranjado,
tudo que é interdição, de que não pode entrar. Então aqui no número 1, como vocês podem ver, está autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que integram a União Europeia, então por dentro da União Europeia não tem problema, os voos eles continuam. Países do espaço Schengen, e aqui é Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça. Então, para esses países, de ou para esses países, os voos continuam. E também do Reino Unido. E aqui nos termos de acordo de saída entre a União Europeia e o Reino Unido. Então, para esses países está autorizado. Número 2, autorizado voos com origem de países com uma avaliação epidemiológica positiva. Então, países que têm uma avaliação da Covid positiva, esses voos, eles continuam, eles dão seguimento, tá? Outra coisa, aí agora vem na gente. Ponto número 3, foco nesse ponto número 3. No ponto número 3, ele já vem aqui como vermelhinho, vai aparecer aqui para você, né, esse laranja meio pastel, vem aqui interditar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de países que não integram a União Europeia, né, todos esses casos que eu falei. Mas, até botei um Brasilzinho aqui, vocês vão ver aqui, foco nesse número 3, excetuando-se exclusivamente para viagens essenciais, e vamos falar aqui o que são essas viagens essenciais, voos com origem em países de expressão oficial portuguesa, Cabo Verde, Angola, Brasil, mas como a gente está na lista de uma situação de fora de controle em relação à pandemia, para o Brasil tem exceções, porém para o Brasil serão admitidos apenas voos provenientes de São Paulo e Rio de Janeiro. Era uma coisa que já estava nos despachos anteriores, né? Só estavam aceitando voos de São Paulo e Rio de Janeiro mesmo. E aqui também tem os pontos falando dos Estados Unidos e eu não vou entrar nesse detalhe. Então vamos aqui no foco nesse número 3, que é o nosso caso, entender que tipos de pessoas podem pegar esse voo. São todos os brasileiros? Não são todos os brasileiros. Então vamos entender aqui as exceções. Aqui no ponto número 7, ele fala assim, depois eu vou voltar para o ponto número 5, que tem uma coisa interessante, mas eu quero trazer já em relação aos brasileiros. Para efeito do disposto número 3, consideram-se viagens essenciais as destinadas a permitir o trânsito de entrada ou saída de Portugal, cidadãos nacionais da União Europeia, ou seja, se você tem uma nacionalidade, uma cidadania da União Europeia, então se você tem uma cidadania italiana, se você tem uma cidadania espanhola, alemã, você pode sim dar entrada, né, em Portugal, ali na imigração não vai ter problema, sempre leva com você esse despacho, pelo amor de Deus, hein, gente? Quem tiver no Instagram, vou colocar lá nos stories para vocês arrastarem para cima e poderem pegar esse despacho. Para quem tiver no YouTube, vai estar logo embaixo para você poder pegar na descrição. E também o número do despacho, gente, não esqueça, 6756C de 2020. Então é só você pegar, botar ali no Google e imprimir, caso você não encontre em nenhum desses dois lugares. Então vamos lá. Consideram-se viagens essenciais cidadãos da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen, que foram aqueles países que a gente falaram, e membros das respectivas famílias. Isso foi excelente, isso não tinha no despacho anterior. Então vamos por exemplo aqui, eu, Thaísa, tenho uma cidadania italiana da União Europeia, mas o Ian, meu marido, não tem. Ele, como ele é reconhecido como um familiar meu para as diretrizes do CEF, ele pode viajar comigo, porque eu tenho a cidadania, né, nacionalidade italiana, que é o termo mais correto é nacionalidade, eu tenho a nacionalidade, o Ian, que é meu familiar, que é meu cônjuge, ele pode viajar comigo, tá? Então, nisso, tá ok. E nacionais de países terceiros com residência legal num Estado membro da União Europeia. Ou seja, se você tem uma autorização de residência ou um visto de residência, né? Ou seja, você tem uma residência legal, você pode viajar e você pode entrar em Portugal, tá? E aqui tem o número B, né? Esse foi o 7A, tem o 7B. Nacionais de países terceiros, e aqui
é que é muito importante a gente ver nacionais de países terceiros, ou seja, nós, Brasil, lembrando que esse ponto número 7 está falando do número 3, né, que eu falei aqui para vocês, que é esse interdita o tráfego, mas está liberando para brasileiros nessa situação, para quem está saindo aqui do Brasil nessa situação, nacionais de países terceiros em viagens por motivos profissionais, motivos de estudo, reunião familiar, que aí a gente pode entender que seja o reagrupamento familiar, por razões de saúde, por razões humanitárias, tá? E de acordo com o princípio da reciprocidade. Dentre esses aspectos aqui que a gente falou até agora, é muito importante você entender. Se você está no Brasil e você tem uma autorização de residência, um visto de residência, ou se você tem uma nacionalidade da União Europeia ou portuguesa, você consegue viajar e os seus familiares que estão com você também. Você precisa entender o que o CEF entende como familiar. Não dá para viajar com um primo de terceiro grau, com um sobrinho, um primo. Você tem que entender o que o CEF entende como familiar, tá bom? Depois eu posso trazer aí para vocês, mas basicamente eu posso falar cônjuges, filhos, pais, mães, sogros ou sogras que tenham mais de 65 anos, ou sejam dependentes no seu imposto de renda, tá? Como base aqui eu quis trazer para enteados também, mas eu quis trazer alguns exemplos aqui para vocês já terem isso aí em mente. Então, gente, pode viajar quem tem a nacionalidade, quem tem uma autorização de residência em Portugal, quem está com visto de residência. Apesar deles falarem aqui que profissionais de estudo, e por razões de saúde, você pode ingressar a Portugal. Ontem a gente teve um caso, que foi até da irmã da doutora Karina Fajardo, que eu sempre falo aqui para vocês, ela não conseguiu viajar. Como é que foi esse caso? O caso foi o seguinte, ela comprou uma passagem da KLM, eles estavam com o aceite, com a carta de aceite da universidade, com a matrícula da universidade. Então, quer dizer, para fins de estudo, eles já estavam mostrando que eles iam ingressar para fins de estudo. Eles estavam com toda essa documentação, quando eles chegaram, eles iam através da KLM. A KLM analisou os documentos e falou assim, olha, a sua imigração, o voo, ele vai ter que obrigatoriamente parar em Amsterdã, né? Que a KLM tem um hub em Amsterdã, tem que parar lá para seguir o voo, então é lá que é feita a imigração. Essa sua carta de aceite, todos os documentos que você está levando, ele não está em holandês, né? Não está em inglês, ele não está com tudo ali traduzido, apostilado, então essa imigração não vai funcionar. O que você pode tentar é através da TAP. De última hora, ela conseguiu um voo para poder ir pela TAP. Chegou no aeroporto, também a TAP não aceitou, porque não tinha um visto de residência. Então, gente, tem duas coisas super diferentes. A imigração e as companhias aéreas, tá? As companhias aéreas, elas estão com um crivo muito grande, porque elas perderam aí muita grana nesse período de Covid, por conta de passagens canceladas, por tudo que vem acontecendo, e por conta disso eles estão assim restringindo demais. Por quê? Quando você entra em Portugal e você é barrado pela imigração, a obrigação de te trazer de volta é da companhia aérea. Então, eles não estão querendo correr esse risco, eles estão fazendo toda a análise da documentação. Então, gente, muito importante eu trazer aqui para vocês que se você não tem um visto de residência, uma nacionalidade da União Europeia, ou se você não tem uma autorização já de residência para residir em Portugal, é uma decisão discricionária, ou seja, o agente que está lá, tanto da companhia aérea quanto da imigração, que vai decidir se vai permitir a sua entrada ou não. Nada diz aqui dentro desse despacho em relação a casos de pessoas que estão sem visto de residência, sem a autorização de residência, ou que não seja nacional da União Europeia ou dos países do espaço Schengen, ou até mesmo do espaço econômico europeu. Nada diz aqui. Então é muito importante que vocês entendam que vocês podem estar correndo um risco e essa decisão vai ser tomada pelo agente que tiver ali na hora, tá bom? Agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês um ponto importantíssimo, que foi uma coisa aqui nova desse despacho e super importante por questão desse quadro epidemiológico. A partir de agora, os passageiros que estejam embarcando para ir para Portugal e que estejam no referido número 3, que somos nós, quem está saindo do Brasil e indo para Portugal,
tem que apresentar, no momento da partida, comprovativo de teste da Covid-19 com resultado negativo realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhe ser recusada a entrada em território nacional. 72 horas antes do seu embarque, você precisa fazer um teste de Covid. Eu trouxe isso, né, hoje, bem cedinho pela manhã, dentro da comunidade dos meus alunos, lá do Bora Morar em Portugal, e uma das minhas alunas relatou que ela fez um exame de Covid na farmácia Pague Menos. Dá uma olhada nas farmácias que tem ao redor aí da sua casa, se elas estão fazendo um exame desses, mas dentro dessa farmácia ela fez, o resultado saiu em 20 minutos e ela pagou R$139. Então dá uma analisada em questão de preço, mas todas as pessoas que vão embarcar dentro do voo, elas precisam fazer e ter esse resultado como negativo. Então, muito importante, façam o teste da Covid, procure aí as farmácias ou façam em laboratórios, tá bom? E tem que ter esse resultado. O aspecto número 6, ele fala aqui que os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, ou seja, se você é brasileiro e se você tem residência já lá em Portugal, em território nacional português, que excepcionalmente não sejam portadores de comprovativo do teste da Covid, caso você não tenha efetuado o teste, com resultado negativo, nos termos do número 5, que foi isso que a gente falou, né, que tem que ter 72 horas, são imediato encaminhados. Então, ou seja, né, para quem é cidadão nacional e cidadão estrangeiro com residência legal, se você não fez o teste de Covid, chegando a Portugal, eles vão te encaminhar, né, de imediato encaminhados pelas autoridades de segurança competentes para a realização do referido teste e expensas próprias, ou seja, expensas próprias, você vai pagar por esse exame quando estiver lá. Se esse exame vai ser mais caro, se esse exame vai ser mais barato, não sei. Geralmente é sempre mais caro, né? Então, o ideal é que você tenha feito 72 horas antes do seu embarque para todos os casos. Gente, no mais é isso. O que eu achei super interessante aqui em relação desse despacho foi ele ter trazido essa parte da Covid, de você precisar de um teste, e também ele ter citado que os membros familiares podem viajar, coisa que não tinha no despacho anterior. Então, isso é super importante porque você não tinha respaldo nenhum na hora de você viajar, dependia da companhia aérea o seu aceite aceitar você entrar dentro do voo ou não. Agora, tem duas coisas que são diferentes aqui, tá, gente? 2 pontos diferentes. O primeiro é a companhia aérea e o segundo é o CEF. As companhias aéreas, elas estão barrando as pessoas. Elas não estão deixando as pessoas ingressarem caso elas não sejam residentes ou portadoras de um visto de residência ou até mesmo tenham uma nacionalidade da União Europeia. Por que elas estão fazendo isso? Como eu já falei para vocês, por conta desse cenário de Covid. Eles são os responsáveis de te mandar de volta para o Brasil caso a imigração te barre. E aí é um custo muito grande para a companhia aérea, eles não estão querendo arcar com esse custo, eles já estão querendo levar as pessoas que eles têm a maior assertividade, a maior certeza de que irão entrar. Então, gente, prestem atenção. Já tive casos de que sim, pessoas com visto de residência conseguiram entrar, pessoas com nacionalidade da União Europeia conseguiram entrar, conseguiram embarcar e conseguiram entrar no país com seus familiares, mas também a gente teve esse caso, que foi inclusive da irmã da doutora Karina Fajardo, que é a nossa advogada de imigração aqui do Bora Morar Fora, que ela não conseguiu embarcar, mesmo tendo todos os comprovativos de estudo, carta de aceite e matrícula, mas ela não tinha o visto de residência. Então, gente, no mais, é isso. Quis trazer aqui essas informações porque sei que muitos de vocês estavam me questionando e é uma informação super importante. Repassem para a maioria das pessoas que vocês conhecem para que eles fiquem atentos, entendam a lei, o que está acontecendo na lei e não esses burburinhos que estão saindo soltos aí, tá? Então, no mais, é isso, ó. Beijo enorme para todo mundo e bora morar em Portugal com sucesso!